Hi, how are you, oitavo ano? I'm fine. Eu espero que vocês também estejam bem. Bom, meninos, eu espero que vocês tenham revisado e estudado esse nosso conteúdo que é a gramática Superlative Adjectives. É apenas essa gramática, é apenas esse conteúdo que a gente vai precisar para a gente fazer as nossas atividades, tá? Então, o que você basicamente tem que aprender? Os adjetivos que são curtos ou longos, dependendo da sílaba, e eu falei para vocês um macete. Se tiver até duas sílabas, ele é curtinho, mas não é regra geral, tá? Tem as exceções. E os adjetivos, quando são longos, possuem mais de duas sílabas ou mais de duas vogais. Então, estudaram? Então, vamos lá. Vamos relembrar os short adjectives, ou seja, os adjetivos curtos. Lembrando que com os adjetivos de uma ou duas sílabas ou até duas vogais, certo? Como que a gente coloca o grau superlativo desses adjetivos curtos? A regra geral é: coloca o THE, que significa o ou a, o adjetivo e acrescento a ele o EST. Ok? Então vamos lá. Lembrando, a regra geral é essa: THE, adjetivo e acrescento a ele o EST. Só que tem as exceções. Quando um adjetivo termina em Y e antes dele tem uma consoante, a gente, ao invés de só acrescentar o EST, tira o Y e bota IEST. Quando as três últimas letras forem CVC, consoante, vogal, consoante, e antes de a gente acrescentar o EST, a gente tem que dobrar ou repetir a última letra, tá? A gente vai rever tudo isso nas próximas atividades que eu vou propor aqui para vocês, tá? Então, vamos olhar essa primeira frase. A gente vai acrescentar nesse espaço em branco esse adjetivo, ó. Adjetivo curto, tá? Adjetivo curto. A gente vai acrescentar ele no grau superlativo nesse espaço. E aí, o que a gente vai fazer? Colocar o THE, o the, shortest. Segue a regra geral, só acrescento o EST. Não terminou em Y, não, as três últimas letras não são consoante, vogal, consoante, então eu acrescento a regra geral, acrescento EST, the shortest, o mais curto. Essa terminação de EST, ela tem a designação de dizer que o adjetivo está no grau superlativo, significa o mais, ok? Então, olha só, February is the shortest month of the year. Vamos ver a tradução? Fevereiro é o mês mais curto do ano. Vamos lá para a próxima frase. A gente vai completar esse espaço em branco com esse adjetivo do final desta frase. Heavy, ou seja, pesado. A gente vai dizer que ele é o mais pesado. Mas olha só, terminou em Y. Antes dele é uma consoante, então eu vou trocar o Y por IEST. Olha como é que fica ele na frase no grau superlativo. That is the heaviest machine in the ship. Ou seja, traduçãozinha, aquela é a máquina mais pesada, the heaviest, ou seja, a mais pesada do navio, ok? Vamos lá. Com adjetivos de três ou mais sílabas. Eu também falei para vocês que o macetezinho é quando tem mais de três vogais. Ele é considerado adjetivo longo agora, tá? O que a gente faz? A gente bota o the most, que significa o mais, e o adjetivo longo na forma normal. Olhem para este exemplo. O adjetivo que a gente vai completar esse espaço em branco é efficient. Efficient. Ele é adjetivo longo. Então, como a gente vai completar ele nessa frase? The most efficient. Botamos o the most e o adjetivo longo da forma normal, sem acrescentar o EST, porque ele não é curto. Ele é adjetivo longo. Traduçãozinha da frase. Este é o programa mais eficiente, the most efficient program of all. Mais eficiente de todos, ok? Muito bem. A gente já viu os adjetivos curtos, os longos. Agora tem os adjetivos que são irregulares. Quando a gente vai colocar eles para o grau superlativo, eles mudam a estrutura dele
Completamente. Eles a gente tem que aprender, tá? São os regular adjectives. Bom, os adjetivos estão aqui, são eles. São vários, são muitos, mas aqui eu destaquei uns para vocês, para ficar melhor pra gente ver. Good, bad, little, much, many e far. Bom, olha o superlativo dele. The best, o melhor, tá? Bom, o melhor. Bad, ruim, mal. Olha o superlativo, the worst. Olha como ele muda a estrutura, não é só acréscimo, tá? The worst, bad, the worst, o pior. Little, pequeno, pouco, tá? The least, pelo menos. Much, muito. O superlativo, the most, o mais. Many também significa muito, mas só que em quantidade, tá? Em muita quantidade no sentido de muitas coisas. O much, ele é muito, mas ele é um adjetivo irregular no caso quando eu falo açúcar, farinha, certo? É um adjetivo, no caso, incontável. E o many é um adjetivo contável para muitas coisas. O grau superlativo dele é the most também, os mais. Far, distante. Olha só o superlativo dele. Farthest tem essa estrutura, ou furthest, ok? Então, esses são os adjetivos irregulares. Prestar bastante atenção que eles mudam a estrutura dele na hora que a gente coloca eles para o grau superlativo. Meninos, agora só prática. A partir de hoje, a gente só vai praticar tudo que a gente viu através de atividades e exercícios. E eu trouxe hoje para vocês um challenge sobre os superlativos, dos adjetivos, tá? Desafio. Bom, o que eu vou precisar de vocês? Eu vou precisar de vocês que vocês fiquem com a canetinha ou com um lápis em mãos e um caderno para responder esses meus desafios. São 10 perguntas e a cada pergunta que você acertar é um ponto a mais para você. Se você acertar as 10 perguntas, você tem 10 pontos no final. Se só 9 pontos, 9 pontos no final. Se acertar só 8 perguntas, 8 respostas das minhas perguntas, 8 pontos para você. No final, você veja quantas perguntas vocês acertaram da minha challenge, do meu desafio. Vamos começar? Bora lá. Todas as perguntas são sobre o superlativo of adjective, sobre os adjetivos, grau superlativo. A primeira pergunta é essa, vamos lá? Eu vou botar as alternativas para vocês e vocês vão tentar marcar antes de eu colocar as respostas, não vale depois, tá bom? Então vamos lá, a primeira pergunta é essa. What is the correct superlative form of good? A gente acabou de ver que good, ele é um adjetivo irregular. Ele é irregular. Quando a gente coloca o superlativo, ele muda a estrutura dele. Qual a alternativa correta? Good, qual é o correto superlativo de good? Letra A, the goodest, the best ou the most good? Bora lá? Vou dar a resposta, marca antes. Resposta correta é the best. Good, bom. The best, o melhor. Superlativo, tá? Segunda pergunta. Bora lá, ver se você acertou a primeira. Se não acertou, tem a segunda. What's the superlative form of pretty? Qual é o superlativo de pretty? E aí, as regrinhas, lembra? Termina em Y, antecedido de consoante. Eita, já tô ajudando demais. As alternativas é the prettiest, pretty, the most pretty. Qual é o superlativo de pretty? Marca aí que eu vou já dar a resposta. Bora lá, marca antes de eu dar a resposta. Alternativa correta, the prettiest. Ou seja, terminou com Y, antes é uma consoante, eu troco o Y por IEST. Acertou? Ótimo. Se não acertou, vamos para a próxima. Terceira challenge. Marquem assim que eu der as alternativas, tá bom? Vamos lá. What's the superlative form of simple? Olha só, vamos lá tentar descobrir qual é o superlativo de simple. The most simple,
the simplest, the simplest. Qual a alternativa correta? Não terminou em Y, não terminou em CVC. Qual é a regra que a gente aplica? É adjetivo curto, gente. Então, qual seria a alternativa correta? Marca que eu já vou dar a resposta. Tem que ser antes de eu dar a resposta. Resposta correta, a regra geral, só acrescento o ST. Embora tenha terminado com E, eu só botei o ST, the simplest, o mais simples. Próxima pergunta, se você está acertando todas, parabéns. Se não, ainda tem mais perguntas aí pela frente. São 10. Tem que atingir 10 pontos, tá? Se não, revê o assunto de novo e tenta responder o challenge para completar os 10 pontos. Quarta questão. What's the superlative form of beautiful? Beautiful. Bora lá ver as alternativas? O superlativo de beautiful é the most beautiful, the beautifulest, beautiful. E aí ele é um adjetivo longo. Lembra a regra do superlativo longo no grau, para os adjetivos longos no grau superlativo. Qual é? Vou dar a resposta, marca logo. The most beautiful, adjetivo longo, gente, eu boto the most e o adjetivo da forma normal. Vamos para a quinta pergunta, vamos lá. What's the superlative form of thing? What's the superlative form of thing? E aí, vou dar uma ajuda, tá? Olhem as 3 últimas letras. Terminou em consoante, H, I, vogal, IN, consoante. Terminou em CVC. Qual é a regra para quando termina um adjetivo em CVC? Vamos lá, analisar. The most thin, thinnest, the thinnest. E aí, qual a alternativa correta? Marca logo antes de eu dar a resposta. A alternativa correta é the thinnest. Eu tenho que repetir a última letra antes de botar o EST, porque terminou em CVC. Próxima pergunta. Qual das alternativas a seguir contém um short adjective? Eu quero uma única alternativa que contenha adjetivos curtos. Só tem uma. Qual alternativa contém um short adjective, um adjetivo curtinho? Qual é? Vou dar a resposta, marca logo. Happy, ok. Vamos para a próxima. Qual das alternativas a seguir contém um long adjective, um adjetivo longo? Qual é? Bora lá, vou dar as alternativas para vocês. Big, ugly, interesting. Adjetivo longo possui mais de 2 sílabas ou vogais. Qual a alternativa? Se você marcou letter C, ok. Próxima pergunta. What's the most famous sport in Brazil? Bora lá mais uma vez. What's the most famous sport in Brazil? Vou dar as alternativas. Essa eu não posso traduzir, senão vai ficar muito fácil. The most famous sport in Brazil. Rugby, golf, football, soccer. Mais conhecido como soccer. Alternativa, futebol, soccer. É o esporte mais famoso no Brasil. Vamos lá. Próxima pergunta. What's the shortest animal? Qual é o menor, shortest, menor? Qual é o menor animal de todos esses? Elephant, dog or zebra? Shortest, menor. Bora? Marca antes de eu dar a resposta. De todos esses, letter B, dog. Vamos lá para a próxima. What's the hottest state in Brazil? Hottest é o mais quente estado no Brasil. Qual desses é? Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará. What's the hottest state in Brazil? Marca logo antes de eu dar a resposta. Eu vou dar a resposta agora. Ceará é o mais quente. Pois muito bem. Vejam quantos pontos vocês fizeram. Se vocês tiverem acertados todos, parabéns. Se não tiver acertado, estuda as regrinhas novamente e tenta fazer o challenge para poder ficar com os 10 pontos da atividade, tá? E
A tarefinha, o exercício para casa, eu vou pedir mais uma vez, gente. Estudar o conteúdo da page 167, capítulo 2, chapter 2, novamente, com tudo que a gente acabou de ver. Porque são muitas regras e é bom estudar com dicionáriozinho, tá? E vou pedir para você responder a questão 3 da page 35. Escolha uma obra de arte. Você vai selecionar da internet, do teu livro, de qualquer lugar, uma obra de arte qualquer. E vai responder sobre essa obra de arte que você escolher as perguntas que tá na terceira questão da página 35. Use o dicionário de inglês, pode usar também o dicionário virtual, ok? Bye!